Mas eu... Agora você conversou com o André Marinho, porque o André Marinho tem um evento de Juiz de Fora, nem vou me aprofundar nisso, mas aquele evento lá de Juiz de Fora decisivo na eleição, eles estavam atrás disso naquela ocasião. O Paulo Marinho e o Paulo Marinho, com certeza, o André Marinho entrou em contato com você para ter acesso ao iCloud, porque fisicamente eles não conseguiam pegar o celular. Inclusive, a gente sabe que o André Janones, deputado, ele blefou, ele conta isso no livro, que na verdade, na véspera do debate do Lula com o Bolsonaro, ele conta, o Janones conta, nós dissemos que tínhamos o celular, eles queriam, porque sabem que ali tem segredos que destroem o Bolsonaro. Essa que é a verdade, é isso que eles acham. Então, o Janones falou, nós não conseguimos o celular, mas nós blefamos. E aí, para desconcentrar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia no debate à noite com o Lula. Esse é um assunto que é terrível, pode falar. Eu vou te falar com quem está o celular. Isso é do Bebiano. Quem está esse celular? O celular dele está no Brasil. Está com a mulher dele. Olha outra informação importante. Como é que você sabe que está com a mulher dele? Deixa eu perguntar. Porque eu conversei com ela. Olha, isso é importante essa revelação do Patrick, pode falar. Eu vou, se você me chamar numa outra entrevista, eu vou mandar para você. Vou mandar o número do Bebiano na época, e eu vou te mandar o número da mulher dele. E o telefone, e o e-mail que está registrado no iCloud. Quando eles me deram o telefone que era do Bebiano, né, que eles tinham, obviamente, e aí eu levanto qual é o iCloud, qual é o e-mail, né, que é o iPhone que ele tinha. E aí eu percebo que está registrado um outro número, que é quase igual, só o final é diferente. E aí eu falei, eu vou entrar em contato com essa pessoa, preciso saber quem é essa pessoa. Era a mulher dele, era a viúva dele, era a viúva dele. E aí... Você conversou com ela? Teve troca de mensagem? Conversei com ela. E no final, acabei contando pra ela o que é. Falei, estão interessados no celular do seu marido, entendeu? E aí, eu falei assim... Falou? Não, ela falou, depois eu vou falar com você. Ela não quis se alugar na conversa, e eu percebi o seguinte, Joaquim. Eu acho que ela ia na Polícia Federal relatar isso aí. Se ela não foi, porque às vezes a gente fica sabendo, né? Se ela não foi. Aí eu entrei em contato com o André e falei, cara, não dá porque isso vai dar merda. Isso aí vai dar merda. Até eu tinha lido na época que o celular talvez estaria com a irmã dele, que estaria nos Estados Unidos, que ela trouxe de volta. O celular estava com a esposa do Bebiano. Sempre esteve com ela. Inclusive, ela fazia uso desse celular. Nossa, nós vamos entrar em detalhes, vamos falar mais sobre isso. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal chamou a viúva do Bebiano para prestar depoimento por causa do celular. E ela deu uma declaração lá que a Polícia Federal considerou que não é convincente. Ela disse, olha, eu peguei o celular de volta e destruí o celular. Mentira! Ela pediu o seguinte, exatamente. Pois é, ela falou destruir, porque é o medo de fazer de perícia. E ela ficou com medo de ser revelada. Mas olha que revelação importante, o celular existe. A Polícia Federal, vocês querem investigar esse caso agora em paralela? Tem a prova. O Patrick está acabando de dizer, o celular existe, está em poder da viúva Bebiano. Ela deu o depoimento, a Polícia Federal não considerou crível, porque ela disse, não, eu destruí, não dá mais para fazer perícia, não dá para fazer nada. E claro que ninguém acreditou. Por que você vai quebrar um celular? Destruir para quê? Bom, e eu procurei o André Marinho, que é o filho do Paulo Marinho, um comunicador, enfim, ele imita vozes, é uma pessoa bastante talentosa. E ele, então, enviou a seguinte nota aqui para o 247. Ele nega que tenha tido qualquer tipo de contato com o hacker, diz que, pelo contrário, ele teve o celular dele invadido, e ele escreve, boa noite, Joaquim, tudo bem com você? Desconheço qualquer menção ao meu nome realizada por Patrick Brito e jamais mantive qualquer interlocução com esta pessoa. Recentemente soube que esta suposta pessoa, Patrick Brito, ela não é suposta pessoa, ela é uma pessoa mesmo, teria confessado em um canal do YouTube que teria invadido eletronicamente meu celular. Inclusive, em decorrência deste fato, informo que meu advogado já está tomando as devidas medidas judiciais criminais. Agradeço o contato e continuo à disposição. Abraço, André Marinho. Bom, o André Marinho, portanto, se manifestou negando. O Patrick diz que ele, na verdade, não invadiu o celular do André Marinho. O que ele fez foi, em uma live no interior de São Paulo, uma rádio de grande audiência em São Paulo, que é a Auriverde, ele, então, mostrou o contato do André Marinho, que ele tinha o contato. E o que ele conta é que foi procurado pelo André Marinho para que localizasse esse celular. E quem teria interesse seria o pai dele, que é o Paulo Marinho, que é o primeiro suplente do Flávio Bolsonaro, e é sabido que eles estão rompidos, né? O Flávio e o Paulo Marinho, que atuou muito fortemente na campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Outras pessoas que estão mencionadas pelo hacker, né, pelo Patrick Brito, elas têm aqui espaço aberto. Podem todas se manifestar, porque é o direito delas. Agora, o que o Patrick conta, e ele mostra prints de conversas, faz muito sentido. E ele trabalhou para a BIM Paralela. E aí essa história é bastante interessante.
Ele conta como foi que ele foi abordado e depois que hackeou o próprio Bolsonaro e acabou prestando serviços para a ABIN. E olha que ele atuou em casos de repercussão, que monitorou o Mourão, vice-presidente, na época, porque o governo, a ABIN, supostamente o Bolsonaro, né, teria interesse de saber se o Mourão estava envolvido em alguma conspiração para o impeachment, algum movimento para o impeachment do Jair Bolsonaro, que naquela época era cogitado em razão da falta de ação dele durante a pandemia. Essa que é a verdade, pelo contrário, uma ação que era contrária às políticas de saúde. Então, nós sabemos que muitas pessoas morreram por conta, inclusive, desse estímulo para que houvesse contágio, pessoas não, no sentido que as pessoas não usassem, ou na medida que as pessoas não usassem máscara, como defendia o presidente na época, e não fizesse o isolamento social. Então, ele fiscalizou o Mourão, e assim, por ordem da própria ABIN, ele dá até o nome de quem fez o contato, que é Marcelo Furtado, que está afastado, inclusive da ABIN, afastado por medida do Alexandre de Moraes. Enfim, o Patrick Brito, ele está à disposição das autoridades brasileiras. Ele diz que pretende, sim, fazer uma delação premiada, faria a qualquer momento. Eles têm a prisão decretada aqui no Brasil, está, como eu disse, agora caminhando o asilo na Sérvia, deve ficar para lá, a Sérvia deve negar a extradição dele ao país, mas ele quer colaborar com as autoridades brasileiras. Para isso, ele mesmo já antecipa que entregaria provas e falaria sobre a atuação dele na ABIN paralela, não só também para a Embaixada dos Estados Unidos, espionagem aqui no Brasil, e outros casos em que ele atuou. O mais recente é prestando serviços para a prefeita de Bauru, é o que ele conta, a prefeita nega, né, que tenha tido esse contato, mas ele mostra depósitos de mais de 160 mil. Ele teria trabalhado para a prefeita, ou contactado por um cunhado da prefeita, que faz parte ali da administração, ou do grupo político da prefeita. O trabalho dele era monitorar jornalistas e também vereadores, inclusive uma vereadora do Partido dos Trabalhadores, que esta foi divulgada, inclusive, por ele naquela ocasião, quando ele decidiu romper ali o silêncio e contar o que é que exatamente, qual foi o tipo de serviço que ele prestou. Nós temos um caso aqui de um criminoso internacional que hackeou 9 vereadores. O vice-prefeito, um jornalista. Esse criminoso foi ouvido aqui pela comissão temporária. Foi ouvido pelo jornalista Alexandre Pitoli na Rádio Auriverde. Tem mais de 208 mil visualizações. Várias matérias no Jornal da Cidade, que por sinal o jornalista André Fleury, que mais uma vez te dou os parabéns, um garoto com muita competência, coragem e responsabilidade. Parabéns. Que nesse final de semana fez parte de uma entrevista no site Brasil 247. Quem diria? Caso que chama a atenção da Auriverde Brasil, uma imprensa de direita conservadora, e que também chama a atenção do site Brasil 247, que é um site de esquerda, que saiu na 96 FM, mas que o restante da imprensa bauruense não vê. Patrick, eu vou ter que encerrar por causa do horário, mas eu quero agradecer muito você e vamos chamar você para mais uma entrevista. A gente ainda tem que falar da embaixada, tem outros assuntos que a gente vai detalhando mais. Porque aquele tipo de coisa, cada vez que você fala, é que nem tem aquele ditado: puxa uma pena, vem a granja inteira, vem o galinheiro inteiro, entendeu? Um monte de galinha, puxa uma pena, vem resolver o problema, vem os galinheiros inteiros, vem frango, vem tudo de volta. E o que você está revelando é só a ponta do iceberg. Tá? Aí tem que investigar mais a partir de tudo isso que você está nos contando hoje. Essa informação que você tem aqui no 247, justamente porque aqui a gente dá espaço, não sou juiz moral de ninguém, sempre digo isso. O que me interessa é buscar a verdade factual. É buscar o que de fato aconteceu. E para isso eu tenho que ouvir as pessoas que estavam participando desse momento da história do Brasil, que é o caso do Patrick. O Patrick tem ajudado lá no interior, pode até que o prefeito que caia lá, viu? Porque lá em Bauru, justamente por conta da ação que ele tem feito, inclusive com provas, de dinheiro que ele recebeu para investigar políticos, inclusive uma vereadora do PT lá de Bauru. Passo para você fazer o encerramento, então, e dizer um até breve para você. Não, só gostaria de agradecer a oportunidade, Joaquim, porque eles fizeram tantas coisas para que eu não fosse ouvido, e no final, pessoas como você e alguns outros me dão voz. Então, isso é muito importante. E eu tenho muitas histórias, né? Eu, na verdade, acho tudo muito legal de contar, né? E o brasileiro, eu até estava comentando esses tempos, o brasileiro gosta de uma trama muito bem contada, né? Essa questão das novelas. Então, tem bastante coisa aí que eu quero falar. Obrigado. Muito, muito bem. Vamos continuar falando. Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.
E, de novo, até breve, tá bom? Até mais. Olha, notícia importante, conseguiu asilo, a vida dele está salva. Se tiver asilo lá, e vai ter, lá na Sérvia, ele salvou a vida, porque se o governo brasileiro consegue a extradição dele aqui, o que disse o Cotade, um dia ele vai ser preso. E se ele for preso, ele insinua como é que ele vai acabar com você e silenciar você. Vou matar. Ele vai ser preso, exatamente. É isso que ele disse, entendeu? É isso. Então, a vida dele foi salva, porque se é extraditado, poderia morrer numa prisão aqui no Brasil. Tá bom? Tá bom, Patrick. Obrigado, boa noite para você, viu? Até mais. Que horas são agora na Sérvia aí? Agora são 3h17, são 5 horas a mais aqui. Hoje continua na Sérvia, nós temos contato com ele e vamos continuar conversando, porque se quiser aprofundar a história da BIM paralela, é preciso falar também com o Patrick, saber como foi que a BIM pagou este hotel dele em Brasília, essa BIM paralela, por que fazia aquele tipo de investigação. E é claro que a atuação dele, ali no caso de Juiz de Fora, contratado pelo André Marinho, também merece aprofundamento para saber se de fato quem é que tem razão neste caso. Se houve esse contato. De qualquer forma, o próprio Patrick me passou todos os contatos que ele tem do celular eu até entrei em contato da viúva do Bebiano, e o número que era do próprio Bebiano. Ele localizou. De fato, ele sabe quais são esses números, ele tinha esses números. E, segundo ele, conversou com a Renata, tentou falar com ela, mas ele entendeu que a Renata iria procurar a polícia e cessou qualquer contato. O que ele queria saber era por que a Renata, esposa do Bebiano, advogada, viúva do Bebiano, por que ela usava o celular do Bebiano. Nós sabemos que ela deu prestou um depoimento à Polícia Federal dizendo que tinha destruído o celular, destruído o aparelho, né, de celular, portanto, não seria possível fazer nenhum tipo de perícia no celular. Segundo o que conta o Patrick Brito, não. Este celular, o aparelho, estava inclusive sendo usado pela Renata. Foi por isso que ele a localizou. Ele conseguiu saber exatamente qual era o número do aparelho, localizar o aparelho e entrou em contato com ela, mas depois cessou esses contatos. Eu procurei a Renata Bebiano, mas ela não se manifestou. E aguardamos aqui que ela se manifeste, assim que se manifestar, nós colocaremos, então, a... Tá bom, né? Então era isso que a gente precisava. O Bebiano, para quem não lembra, ele foi secretário, chefe, da onde que foi mesmo? Põe na tela aí para ficar mais fácil. Ele foi ministro-chefe da Secretaria-Geral do Bolsonaro, lá, Secretaria-Geral da Presidência da República, né? E ele acabou infartando em 2020. E morreu no dia 14 de março de 2020, um infarto fulminante. Aí veio o Frota, falou que, né, mataram, apagaram o Bebiano, não sei o quê. O cara morreu cedo, morreu jovem até, porque quantos anos ele tinha aqui? 56 anos, né? Uma morte precoce, né? Infarto fulminante. Tava com o filho dele e tal. Então, tudo que começou ali, é como o Joaquim falou, né? Começou com uma questão do Adélio Bispo, aí veio o Fabiano Gogo, jornalista, colocou o hacker, agora vem essa questão da BIM paralela. Eu estou em contato aqui com o Fabiano Gogo, o Fabiano já se indispôs com esse hacker, né? Mas ele fala com muita propriedade, né? E o que eu acho que é que ele sabe mais do que o que ele fala. Ele está falando pílulazinhas justamente como ele falou ali. Eu me senti ameaçado, eu preciso mostrar que eu sei muita coisa. Então, quando a pessoa está com medo da morte, ou medo de alguma perseguição, ela perde outros medos, né? O medo de falar, por exemplo. Então, ele está falando pra caramba. E eu estou já em contato com o Joaquim para saber se ele apurou alguma coisa de diferente, porque depois dessa entrevista, eu não sei se teve outra, a gente vai atrás, mas o que eu quero é que você continue comigo aqui, dando esse apoio, esse incentivo. A participação de vocês aqui no chat hoje foi um show, né? A Hilária deixa aqui, ó, o último comentário que foi dela, vamos deixar aqui, né? Oro a Deus, peço que o pedido dela seja respondido, Deus abençoe o ministro, seja justo e misericordioso. É da menininha que você assistiu depois, né? A gente tá em live, tá falando aqui do Adélio Bispo, mas o comecinho foi muito emocionante, o comecinho dessa live. Peço que se você chegou agora, volte pro começo da live. Tá? Depois ela vai entrar em pílulas aqui, com os trechos, mas é sempre muito importante quando você me vê aqui, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário e compartilhe. São as lives que estão aqui querendo achar um Brasil mais limpo, verdadeiro e transparente. E é assim que a gente pode dar a nossa contribuição sem sair de casa, né? Pela internet a gente pode falar mais do que nas redes convencionais de televisão. Então é sempre muito bom
chegar aqui como jornalista vocacionado, que não é remunerado por lado A, lado B, nem para falar bem do lado A, lado B. A gente fala bem de quem tem que ser falado. E a gente precisa endireitar esse país aqui, que está muito torto, tá? Se você concorda comigo, é isso que você faz. Tá com gostei? Comenta e compartilha e a gente vai se falando. Até uma próxima live. Show de bola ter você comigo, Thiago Parigiani, em Brasil Inteligente. Tamo junto. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.